falar um pouquinho do meu testemunho. E quero te falar que eu casei com 16 anos. Eu casei muito nova, vim de uma família com os pais divorciados, né? Meu pai foi embora, nos deixou, a gente era muito nova. E com os 16 anos, eu pensei que eu tinha encontrado o amor da minha vida. Na verdade, depois que passaram-se o tempo, eu descobri que eu não estava procurando um casamento, eu estava procurando um pai. Eu não tive um pai presente. Eu sei que muitas mulheres não têm pai presente, não tiveram, mas eu fui atrás de um pai. Eu queria segurança, eu queria, sabe, a proteção, o amor que eu não tive em casa. E isso me levou para um desejo, né, de ter essa proteção, um desejo de realmente assim sentir amada, sentir protegida, uma menina de 14 anos, 15, 16, e naquele tempo, né, muito nova, mas eu pensei que eu tinha encontrado o amor da minha vida. Então, aquele rapaz fazia de tudo para mim, para me agradar, e eu pensei, meu Deus, se ele faz isso quando a gente tá namorando, quando casar vai ser muito melhor. Só que não. E quero resumir essa parte, porque eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas assim que eu entrei na igreja, eu entendi que o príncipe desapareceu e só ficou o cavalo. Um homem duro, um homem muito ríspido, um homem amargo que eu namorei 2 anos, né? Comecei a namorar com 14, casei com 16 e eu fiquei muito decepcionada porque na igreja ele já começou a revelar quem ele era. E havia uma tristeza, e nesse período eu fiquei 6 meses chorando. Eu chorava muito porque eu pensava, meu Deus, cadê aquele rapaz que me tratava bem? Cadê aquele rapaz que falava que me amava? Cadê aquele rapaz que falava que ia me proteger? E eu nunca mais vi aquele homem. E eu entendi que o pai que eu procurava, né, hoje, né, lógico, não estava naquele homem. E também não era a pessoa que eu precisava, foi o meu primeiro namorado. Foi a única pessoa que eu beijei até os 28 anos. Nunca dei nenhum selinho. E muita decepção. Mas com 6 meses de casado, ele começou a beber. Coisa que não fazia, né? A gente não conhecia Cristo e só saía final de semana e assim, socialmente. Mas de repente eu comecei a ver um homem que começou a beber todos os dias. E teve uma madrugada que ele chegou em casa, porque ele só chegava de madrugada. Ele quebrou a casa inteirinha. E isso pra mim, assim, eu comecei a entrar em... Hoje eu sei que é pânico, né, gente? Naquela época eu não falava esse nome pânico. Apavorada. Porque sabe aquele jogo de cristal que você ganha do casamento? Naquela época eu tinha saído do fogão com tampa de vidro, né? Chiquérrimo. E assim, batalhei muito para esse casamento e de repente a casa inteira foi quebrada. E eu lembro como se fosse hoje, para mim não é fácil nem falar disso, né? Eu sei que nós vivemos processo e ele pegou no meu pescoço e falou, eu vou te matar. E eu não sei como, eu não sei de onde que saiu, eu só lembro que eu gritei, sangue de Jesus tem poder, e ele pulou para trás e caiu desmaiado. Eu pensei que ele tinha caído morto. E aquele caco, aquele tapete de caco na cozinha, e foi algo terrível. Imagina para uma menina que sonhava, que desejava, que achava que agora ia ser feliz. De repente você tem uma situação em 6 meses de casado. Fui embora para casa da minha mãe, chamei algumas pessoas para me ajudar e depois ele começou, o que é isso, me perdoa, nunca mais vou fazer isso. E lógico, minha mãe aconselhando, minha filha, é adaptação de casamento, quem sabe, né? Enfim, voltei e achando que poderia realmente ser transformada toda aquela situação. Mas eu encontrei um homem totalmente agressivo, totalmente bruto, que criava um pânico, né? Hoje eu sei que é pânico na minha vida, era um opressor. E logo nós nos convertemos juntos antes desse fato, mas depois quando ele começou a beber, eu ia para a igreja, ele ia para o boteco e a gente realmente não conseguia caminhar junto. E aí foi muita tragédia, né? Acidente, ele teve acidente, foi difícil demais, assim, esse período, porque muita agressividade, eu numa insegurança, numa solidão. O príncipe, o sonho, né, assim, foi desmoronando, eu não contava pra ninguém, porque eu achava que a minha mãe já tinha sofrido demais, eu tinha que poupá-la. Então, assim, foi anos, né? Até os 6 anos de casamento,
eu engoli tudo muito calada, chorava dia e noite, noite e dia. Logo depois eu comecei a trabalhar fora. E detalhe, tudo que eu colocava a mão prosperava, tudo que ele fazia não. E aí era outra briga, outra confusão. E tudo que eu fazia parece que era para afrontar. E eu me vi num casamento onde eu era extremamente... Hoje eu sei que é um abuso emocional, eu sei que são feridas que eu vivenciei. E foi muito difícil isso, né? Porque eu não sabia como lidar com isso, não sabia se tinha pessoas que podiam me ajudar com isso, mas eu achava que tinha que batalhar, tentar. Então, assim, foi momentos de muita opressão, de abuso emocional, de abuso físico, e eu tinha que trabalhar para vencer as dívidas, pagar as contas, assumir casa, aluguel, e eu não sabia mais, né? Eu pensava assim, o que vai ser da minha vida? Mas eu vou tentar, eu vou vencer. E eu buscava força, enfim, tentei tudo o que eu podia fazer e nada resolveu. Fiquei 11 anos e meio casada, mas passei muito ferida, muito machucada, muito tudo que vocês imaginarem, né? E eu tô falando isso porque eu sei que tem muitas mulheres que vivenciam hoje isso todos os dias. Abuso físico, abuso emocional, que debaixo de uma opressão, e isso te traz um medo, uma insegurança, algo terrível na sua vida. Mas eu quero te falar que assim, era um ato terrorista. Eu vivi isso 11 anos e meio. E eu era muito ameaçada, né? Se você largar de mim, eu vou te matar, você não sai. E assim, sempre vivia de uma aparência, né? Todo mundo vendo o sorriso, todo mundo, nossa, que bom, que bem, mas ninguém sabia o que acontecia. Tive a minha primeira filha, que foi o meu maior presente, problemas no parto, 3 meses início de aborto, 7 meses de descolamento de placenta, aí nasceu Jordana, depois de 3 anos nasceu Andressa. Enfim, quero resumir isso, né? Não aguentei. Eu cheguei a um nível de quase loucura. Quase loucura. Isso foi muito difícil. E eu sei que muitas mulheres passam por isso, por esses abusos, e não sabem como sair porque são ameaçadas, né? E vive em cadeias e tudo que você fazia não era bom. Enfim, eu cheguei num momento que eu não sabia, eu não dava conta mais. E realmente resolvi partir para o divórcio. E eu sabia que eu corria risco de vida. Mas eu estava disposta. Eu falava que eu preferia estar morta do que continuar vivendo naquele inferno. Então foi um tempo de muitas dores, né? Desculpa, gente. Mas com 28 anos, eu fui buscando o Senhor para me fortalecer. E eu cheguei a um ponto que eu falei, agora eu saio. Arrumei tudo, busquei um advogado, amigo, que é temente a Deus, que conhecia um pouquinho da situação. E eu falava, eu tenho medo dele porque ele pode fazer mal para minhas filhas. E foi um tempo muito difícil. Mas eu falei que muito pior seria porque, não sei se vocês já ouviram falar daquele filme, Dormindo com o Inimigo. Era a minha vida. Era um pavor. Eu nunca sabia como ia chegar, eu nunca sabia o que ia acontecer. Eu sentia totalmente abusada sexualmente. Então, foi muito difícil, mas o Senhor me deu graça para me posicionar. E eu lembro que quando eu arrumei tudo caladinho, tudo, e eu falei, olha, eu corro risco. Ele falou assim, olha, a gente vai acionar tudo que precisa, mas você precisa ser firme. E assim, o Senhor me deu força, graça, e eu concluí a separação. Depois
pastor veio, pediu para voltar, para reatar, e nisso tudo, né? Tô cortando aqui um monte de parte, mas ele já era alcoólatra, ele não trabalhava mais, ele passava a vida toda desde manhã no boteco, bebendo, enchendo a cara e querendo dinheiro. E eu trabalhava dia e noite, porque eu tinha 2 filhas para criar, eu tinha que estar bem, eu tinha que estar bem emocionalmente, e eu me sentia culpada por todo o fracasso. Eu me sentia ainda assim, totalmente destruída. Sabe o que é em todas as áreas? Em todas as áreas. Eu me sentia assim, totalmente destruída. Mas eu quero te falar que o Senhor me deu uma graça, uma força. Ninguém sabia o que eu vivia em casa. E eu quero te falar que tem pessoas da minha família que vai assustar, porque eu nunca comentei. Eu sempre falei, olha, não tem nada de bom para falar, então eu prefiro não falar. Enfim, para mim, divorciar, ele só aceitava, assim, depois de muitas ameaças, falava que não aceitava, e eu falei, olha, eu tô disposta a fazer qualquer coisa, inclusive morrer, mas aqui eu não fico mais. E aí pedi, ele saiu de casa, tentou antes isso um processo dele ficar numa clínica, ele tinha que ficar 9 meses, ficou 2, e sempre, né, eu vou melhorar, eu vou sarar, eu vou, mas nunca isso, e isso já tinha se passado quase 12 anos. Enfim, eu sabia que ia ser muito complicado para minhas filhas viverem, crescerem num ambiente de um alcoólatra, ao ponto que eu tinha que trancar a porta do quarto e guardar e esconder todas as facas, tudo aquilo que poderia nos machucar. Por quê? Porque eu nunca sabia como ele ia chegar. Obrigada. Então, eu tinha tanto medo, pavor, que eu trancava, eu e as meninas num quarto, porque eu não sabia como que ia chegar. Eu tinha muito medo, e o meu medo era real. Ele não era um medo da cabeça, não, ele era real. Muito agressivo, né? Parece que transformava, eu não entendia isso. Mas eu quero te falar que eu saí disso tudo por um milagre, né? Eu saí viva de um relacionamento desse por milagre, não tenho dúvida disso. A minha vida estava totalmente destruída emocionalmente, financeiramente, familiar, todos os sonhos destruídos. Eu me sentia, quando eu falo às vezes em alguns lugares assim que eu falo, olha, eu me sentia a 10ª depois de ninguém, é porque depois de ninguém tinha mais 10 pessoas na minha frente, porque eu me sentia nada, eu me sentia um lixo, porque ele conseguia me acusar e transferir as culpas dele para mim. E então eu vivi tudo isso. E eu me sentia ainda a fracassada, derrotada, a mulher tola que derrubou tudo com as próprias mãos. Tudo que você pensar, eu senti mais um pouco. E quando eu resolvi isso, eu já sabia que eu ia enfrentar muitas lutas, muitas guerras. Por quê? 2 filhas, uma de 1 aninho, uma de 3. Andressa tinha acabado de nascer. E eu falei, eu não aguento mais, eu tô no nível que tô ficando louca, eu vou ficar louca. E ele era aquele que acabava comigo perto de todo mundo, ele dava um show de me passar vergonha, qualquer pessoa que fosse na minha casa, ao ponto que eu chegava para as pessoas que iam na minha casa e falei, pelo amor de Deus, não vai na minha casa, porque eu vou ficar com muita vergonha pelaquilo que o marido vai fazer. Entendi que eu precisava de Deus mais do que tudo, porque a única coisa que eu tinha era Deus. E para divorciar, ele só falou assim, eu só assino se você me passar tudo. O tudo era um lote que a minha mãe tinha nos dado e eu tinha gastado 2 anos para construir. E ele ainda ia, né? Tinha um monte de mulher, muito prostituto, muito promíscuo. E isso para mim nem era nada. Acho que a questão da bebida era algo tão que eu nem importava. Tanto é que eu chegava e falava, eu não tô separando de você por causa da sua putaria, porque você é um promíscuo. Eu tô separando de você porque você é um alcoólatra. E não dá, não consigo mais. Eu tô morrendo e eu tenho que estar muito bem porque eu tenho 2 filhas para criar. E isso foi muito difícil, porque eu até me preparei muito bem para o preconceito de fora. Então eu estava na igreja e eu fui excluída dessa igreja. Eu me senti um lixo. E aonde eu pensei que eu poderia ter apoio, as pessoas não, vírgula,
5 pessoas me excluíram de uma igreja. E eu falava assim, muitas pessoas falaram muito mal de mim, e eu falava, muitas chegavam para mim e falavam, olha, processa, difamação. E eu falava, não, Deus é o meu advogado, Ele vai cuidar da minha causa. E eu sabia que o Senhor ia fazer algo, não sabia o quê. Eu cheguei no nível que eu não conseguia mais nem orar. O que eu conseguia era falar, Deus, tem misericórdia de mim e me sustenta. Essa era a minha oração. E eu quero falar para você que no meio disso tudo, né, muita luta, muita dificuldade, as meninas pequenas, eu tinha que estar bem, eu tinha que trabalhar. Isso foi muito difícil, porque eu estava morta, eu podia morrer a qualquer momento, ele podia fazer uma loucura a qualquer momento. E eu hoje, gente, assim, eu entendo e eu fico tão triste de ver o Mais Goiás, porque todo dia eu vejo ali que uma ex-mulher foi morta, uma ex-mulher foi espancada, uma ex, né, ou a esposa, ou os filhos, e essa mulher está debaixo desse jugo, dessa opressão e desse abuso, desse estupro emocional. Então, eu vim aqui para falar para você que Deus é um Deus que restaura, um Deus que cura. E você pode imaginar como eu saí desse relacionamento? Destruída, morta. Eu sentia péssima, eu sentia um lixo profissionalmente. Eu trabalhava muito, sábado, domingo, vendia roupa de porta em porta, comecei de bicicleta na casa dos outros. Quando eu comecei casada, eu ia de bicicleta, não era aquela bicicleta CSI, não, era aquela monarquizinha. Mas Deus foi abençoando aquilo que eu estava fazendo. E eu entendi que eu precisava entregar tudo. E eu estava falando que ele falou que só assinava o divórcio se eu passasse o lote, a casa. Eu estava num nível tão, sei lá, extremo, vou falar isso, que eu falei, pode pedir o que você quiser. Porque eu estava quase louca, a ponto de fazer uma besteira. Então, eu quero te falar que assim, é uma linha muito fina, né? Eu pensei em suicídio? Não pensei num suicídio, mas eu pensei assim, uma carreta passar em cima de mim, eu pensei um monte de coisa, sabe? Procurei uma ajuda no processo de tentar salvar o casamento com um pastor, que foi uma bênção, mas nada, né? Eu entendi que ninguém muda sozinho, você só muda se a pessoa quiser, você não pode fazer a parte do outro. E eu fiz de tudo, eu busquei tratamento para ele, eu busquei terapia para mim, eu busquei tudo que você pensar, eu comecei a ler livros sobre casamento, restauração, tudo que era possível na terra eu busquei. Buscando em oração, não conhecia sobre guerra espiritual, não conhecia um monte de coisa, mas dentro da minha fé, eu procurei muita coisa, mas eu não tinha mais força. Eu estava desfalecida e muito medo de ser morta. E muito medo das minhas filhas serem jogadas, criadas por, né, sei lá, família, enfim. E assim, não vou nem entrar na parte de perseguição, tá? Assim, do trabalho, de tudo que eu comprava eu tinha que dar, eu tinha que pagar as dívidas, eu tinha que pagar, inclusive para ele ir para prostituição, acabar com a minha conta. Não, isso eu não vou entrar em nem mérito. Isso é leve, isso é super leve. Mas o que eu quero falar é que eu consegui sair disso, mesmo com muita ameaça. Comecei a orar para que Deus mandasse ele para muito longe, porque ele ia me dar muito trabalho por causa do nível de violência, de perseguição, e realmente eu tinha muito medo. A voz dele era opressora. E até que eu coloquei, né, um limite, olha, você nunca mais entra nessa casa, você vai ter dia e hora marcado para ver suas filhas. Enfim, nunca foi marido, não sabia o que era um esposo, nem nada. E aí começou uma jornada, né? Aonde ele só tava os caquinhos, né? Agora a gente tá começando um tempo novo. Só os caquinhos. E eu precisava estar bem. Eu precisava estar bem para criar 2 filhas. E eu quero te falar que eu divorciei em novembro de 98, tá? A Andressa nasceu em 97, novembro de 98. Quando foi em fevereiro de 99, meu pai deu um AVC. E a ex-mulher dele, a qual ele nos deixou e nos abandonou, veio com ele do Tocantins e deixou ele aqui em Goiânia em coma e vazou. Sabe para onde que ele foi?
Preciso falar para vocês? Ele foi para minha casa. Então, tinha pouco tempo, eu com a filha de 1 ano, uma de 3, e o meu pai, que nos abandonou, morando na casa e tendo que sustentar. E meu pai deu AVC, não andava, não falava, com 52 anos, um homem muito grande, muito alto. E por mais que a gente foi abandonado, eu amava muito meu pai. Eu tinha uma ligação com ele. E ele foi para minha casa. Depois de abril, né? Ele deu AVC em fevereiro, ficou 40 dias em coma, os médicos deram 6 meses de vida para ele, e ele ficou 17 anos numa cama, sem andar, sem falar. Mas precisava de toda uma estrutura para ficar vivo. E eu e a minha irmã, a gente começou meu irmão, a montar tudo aquilo, e graças a Deus, o Senhor me deu uma graça de ter amigos. E na cidade, eu tinha muitos amigos. E eles iam lá em casa me ajudar com cama, com tudo, com tudo. Eu realmente fui muito querida, eu sempre fui muito querida. E louvo a Deus por essa graça. Então foi um tempo muito difícil. Mas nesse momento, assim, totalmente ferida, machucada, eu sabia que eu precisava de ajuda, eu precisava de um socorro. E eu precisava lidar com a solidão, eu precisava aprender a lidar, porque eu precisava estar bem para tudo isso, né? Precisava estar bem para vencer tudo isso. E aí começou um longo tempo. E eu lembro que eu era muito assediada aos 28 anos, muito, muito assediada por homens casados, por pessoas da igreja, por um monte de gente. E eu falei, Deus, eu não quero isso para minha vida, eu quero uma família, eu quero uma família completa, eu quero uma restituição da minha vida, da minha casa. E eu lembro como se fosse hoje que eu fiz uma aliança com Deus. Eu parei no meio da estrada, eu viajava muito, porque eu ia para São Paulo comprar roupa, eu ia para Belo Horizonte, e eu e a minha irmã sócia, e a gente trabalhava bastante. E um dia eu estava sozinha, andei sempre muito sozinha, e eu falo que eram os meus momentos com Deus, de oração, de intimidade, de secreta, era dentro do carro. E eu falei, Deus, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Não me serve essa vida do mundo, as coisas do mundo. Eu quero buscar um nível de santidade, que eu nem sei que existe, nem sei como fazer. Mas eu também não quero viver uma vida comum. Eu quero o extraordinário do Senhor e eu quero experimentar milagres na minha vida. Eu não quero uma vida mais ou menos, eu não quero uma vida, sabe, um dia eu bato na cara do diabo, outro dia ele bate na minha cara. Eu não quero ser amante de ninguém, eu não quero ser prostituta, nem garota de programa. E era muitos convites, e era muito assédio, telefone, era um inferno. E eu falei, Deus, eu não quero isso, eu quero paz, eu quero uma família completa. E fiz esse tempo de uma aliança com o Senhor, onde eu fui procurar ajuda, onde eu estava destruída emocionalmente, onde eu estava no fundo do poço, era uma solidão, era uma baixa autoestima, né? Eu sentia a 10ª depois de ninguém, mas eu sabia de uma coisa, que na minha vida só o Senhor poderia mudar minha história. Não tinha outra, não tinha como. E muito trabalho, as meninas crescendo, e eu precisava de pessoas para me ajudar, e mais enfermeira com meu pai. Enfim, era uma luta, era uma guerra, era muita dificuldade, mas eu entendi que eu precisava buscar em Deus, e eu precisava investir em mim, eu precisava investir na minha vida espiritual, eu tinha que buscar o Senhor acima de tudo, porque é só Ele que me sustentava. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu fui na primeira psicóloga aqui em Goiânia, saía de Porá, andava 250 quilômetros para vir na psicóloga, e ela falava assim, Helene, a gente vive com uma engrenagem, né? Emocional, espiritual, familiar, financeira, né? Você como pessoa, Eliane, tá tudo destruído, só tem uma que tá em pé, suas engrenagens estão todas destruídas. Eu falei, Cláudia? Eu falei, eu não sei como que você tá em pé. Eu falei, eu sei, é porque essa única tá em pé, que essa é a espiritual. Porque eu comecei a buscar o Senhor, eu comecei a ter sede, a ter fome de Deus, e fui me levantando, entendi que eu ia ter que tomar decisões, mas que eu precisava liberar perdão, eu precisava pedir perdão, porque senão eu não ia conseguir vencer. E depois desse tempo todo, né, de saber que era quase impossível estar assim, nesse tempo assim, com tantas lutas, com tantas dificuldades, quanto mais eu buscava o Senhor, mais eu sabia que eu tinha que buscar. E quando eu fiz aliança com o Senhor, eu coloquei algo no meu coração, Deus, eu quero restituição da minha família.
Eu quero saber o que é um marido, eu quero saber o que é um pai, eu quero saber quem um sacerdote na minha casa. Eu errei na minha escolha, eu levei muito para as minhas emoções, pelas minhas fragilidades, pelas minhas fraquezas, pelas minhas carências, que não tive pai, que não foi um pai presente, não senti amada, não senti protegida. Mas agora, Senhor, eu sei que o Senhor pode restituir. E eu olhava naturalmente, eu quero falar para vocês que era impossível, impossível. Mas um dia eu li um livro. Alguém me apresentou um livro chamado Quarta Dimensão, Poyonshu. Eu acho que muitas de vocês conhecem. E ali eu aprendi a como orar e a como pedir. E eu lembro como se fosse hoje, que eu falei, hoje eu vou escrever o meu esposo. Eu vou escrever o meu marido. E eu lembro como se fosse hoje que eu enchi uma porta do meu quarto de cima e embaixo, que a minha menina menor, a Andressa, ela é muito assim ousada, ela fala, mamãe, esse marido é muito grandão, porque a porta é grande. E muita gente ria de mim, e as minhas amigas riam de mim, falavam, você tá louca, isso não existe, o que você precisa. Eu falei, eu não abro mão. Primeira coisa que eu escrevi ali foi, não negocio meus princípios e valores. O homem, para ser o meu marido, ele precisa amar Jesus mais do que a mim. Porque se ele amar Jesus mais do que eu, ele vai me tratar bem, a ponto de morrer por mim, assim como a palavra fala. E eu coloquei lá, nessa listagem lá, eu não negocio princípios, eu não negocio os meus valores. Esse marido precisa amar eu de uma forma tão intensa a ponto de ser o pai das minhas filhas, e ele vai amar tanto as minhas filhas que ele vai ser o pai não só biológico, mas o pai espiritual, não só espiritual, mas o biológico, de tanto amor que ele vai ser. E eu comecei a falar, ele vai ser o sacerdote da minha casa, ele vai ser aquele que ama Jesus, é aquele que vai me chamar para a igreja, para trabalhar, para estar, porque o único lugar que eu tinha prazer na minha vida era louvar e adorar o Senhor, era servir o Senhor, era o meu refrigério, era o meu prazer. E a vida inteira eu fui privada disso, porque eu era ameaçada até de ir na igreja. Então, assim, eu queria esse marido, né, que me ama, que ama nossas filhas, né, a ponto de resgatar a paternidade, a ponto de ser aquele pai que não tem como não falar que é pai. E o sacerdote, o mantenedor da casa, um homem fiel, um homem trabalhador, um homem que vai cuidar, que vai amar, que vai proteger, algo assim tão extraordinário. Eu escrevia naquelas folhas, então eu escrevi o meu esposo, ele espiritual, quem ele era, o meu esposo sentimental, como ele era como um homem trabalhador, como ele era um homem com propósito, como ele era um homem como pai. Então eu escrevi as folhas de caderno e fui colocando na parede da minha porta do meu quarto, né, atrás da porta do meu quarto. E isso foi algo tão muito intenso para mim, porque todos os dias eu ia para trás da porta do meu quarto, eu fechava o meu quarto e eu estendia as mãos e orava, Senhor, eu sei que esse homem existe espiritualmente. Eu sei que na terra ele não tem, mas eu sei que o Senhor é poderoso para mover o céu e a terra e para que a gente seja encontrado. Mas eu confesso para você que muitos anos da minha vida eu olhava para aquilo lá e eu falei, Deus, esse homem não existe. Eu sei que ele não existe naturalmente, mas espiritualmente ele existe. Então eu vou chamar a existência. Eu comecei a buscar, e eu comecei a crer, desenvolver uma fé inabalável, uma certeza, uma convicção. E eu fui me levantando, eu fui sendo curada. E eu falo que o meu processo demorou muito, por quê? Porque eu não tive ninguém para me ajudar, eu não tive ninguém para me aconselhar, eu não tive ninguém para mostrar, Eliane, ó, esse é o caminho, Eliane, olha, vem por aqui, Eliane, perdoa logo. Não, eu aprendi tudo às duras penas. E quando eu falo para as pessoas que eu demorei 20 anos, né? Eu divorciei com 28 e casei com 48, todo mundo fala, Deus me livre, é tempo demais. Eu quero te falar que eu passei 20 anos para você passar só um. Se você ouvir o meu testemunho, se você começar a praticar o que eu pratiquei, se eu puder te ensinar, eu tenho certeza que Deus vai restaurar a sua vida de uma velocidade. Eu não tive quem me instruísse naquele tempo. Eu não tinha quem falasse, ele levanta, acorda, sacode a poeira. Eu sabia que eu tinha que trabalhar, mas emocionalmente, espiritualmente, eu não sabia disso. Então isso demorou. Isso demorou para acontecer. Então eu vivi processos na minha vida difícil,
né? E muitas pessoas queriam casar comigo, mas quando eu olhava o currículo, eu vou falar assim, currículo, tem gente que fica ferido, mas não é. Eliane, eu vou te dar o céu e a terra, mas Deus eu não sirvo, porque eu tô muito ocupada. Isso é para outras pessoas que não tem o que fazer. E eu falava, não tem nem conversa. Porque eu não negociava os meus princípios e os meus valores. Eu não negociava, entende? Então tinha pessoas, inclusive da igreja, mas eu sabia que não tinham coração. E como eu tive experiências muito fortes com o Senhor, não bastava estar na igreja, precisava ter uma aliança com o Senhor, uma aliança com Jesus, porque se a igreja fechasse, se o pastor caísse, enfim, ele estava firmado em Jesus. Esse é a minha aliança. E eu precisava que o meu marido fosse assim. E eu escrevia tudo isso. E as pessoas riam de mim. E passaram-se anos. Algumas amigas que divorciaram. Já tinha casado a primeira, segunda, terceira. E eu falei, eu prefiro ficar sozinha. E quando eu descobri na palavra que o Senhor é o meu marido, que eu não estava sozinha, que eu não estava na pista, que eu não estava à disposição, houve uma paz no meu coração. Por quê? Porque eu sabia que Ele cuidava de mim em todas as áreas. Quando eu fiz essa aliança de santidade com o Senhor, e eu falava, Deus, o Senhor vai me suprir as minhas necessidades sexuais, todo mundo caía na gargalhada. Tinha rapazes que estavam interessados, que chegavam para mim e falavam, Eliane, você tem problema sexual? Você tem algum problema? Porque assim, você deve ter problema, né? Porque parece que você não gosta. Então era assim, você era julgado o tempo todo. Se você não gosta, né? Você é do outro time. Se você gosta, você deve ter amante, deve ter um amante escondido. Entende que era um julgamento, um preconceito o tempo todo? Mas eu lembro quando a Cláudia começou a me ajudar, a psicóloga Cláudia, que é uma querida que eu amo e tenho uma amizade até hoje. Isso foi em 99. Imagina isso. E me ajudou muito a entender que eu ia ser quem eu queria ser. E eu tinha entendido e decidido que eu não ia ser nada disso. Eu não ia ser amante de ninguém, eu não ia ser garota de programa, eu não ia vender o meu corpo, eu não ia negociar a minha primogenitura. Eu só ia casar se Deus tivesse um marido segundo o coração dele para mim, senão ele ia cuidar de mim. E nesse período tudo, né, de busca, né, de buscar o Senhor, eu entendi que quanto mais eu buscava o Senhor, mais Ele me curava, mais Ele me posicionava, mais certa eu estava daquilo, entendendo lutas com filhos crescendo, necessidade financeira, meu pai, né, que passou 6 anos comigo, 6 com a minha irmã, um tempo com meu irmão, mas foi muitas dificuldades, muitas lutas, muitas batalhas, e assim como eu sei que milhares de mulheres estão nesse lugar até hoje, só que elas desistiram. Por quê? Porque o tempo já passou, Eliane, eu não tenho mais idade para isso. Eliane, deixa eu te falar uma coisa, ó, não dá tempo mais. Eu quero te falar que se você crer, se você não duvidar, o Senhor é poderoso para mover o céu e a terra. Até que eu fui para o CIL, um seminário intensivo de libertação e cura, e ali eu vi um senhor de 80 anos cuidando de uma senhora de 70 e amando juntos no propósito, no ministério, no chamado, que eu falei, meu Deus, se existe aqui, existe também para mim. E eu comecei a falar, Deus, manda o meu marido do norte, do sul, do leste, do oeste, dos 4 cantos da terra. Não dá para falar tudo, mas eu quero te falar que detalhes, o Senhor é um Deus de detalhes. E a Bíblia é clara, ela diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E eu quero te falar que um dia eu estava muito agoniada, assim, sabe? Aquela solidão, aquela tristeza. E sempre que eu estava assim, eu ia para o chão, eu ia para o meu quarto, fechava a porta e falava, Deus, vem aqui, me sustenta, me supre, me levanta, porque eu preciso do Senhor. E sempre o Senhor ia no meu quarto e realmente me enchia. E isso foi algo extraordinário, porque eu saía de lá cheia. Eu saía de lá completa, mas eu sentei assim na minha cama, estava fazendo uma faxina no final de semana e vi uma palavra do pastor Josué Gonçalves. Ele disse assim, sabe você que está aí achando que está abandonada, que ninguém acha você, que ninguém te enxerga, porque a gente chega a um ponto, né, 20, 30, 40, 41, 45, 47, que você acha assim, eu tô largada, realmente eu devo ter algum problema, porque ninguém me acha, ninguém me encontra, né, porque eu entendi que nós não seremos, nós não precisamos procurar, nós seremos encontrada. E todo mundo ria de mim, porque eu ia para a igreja, para o trabalho, do trabalho para a igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho. E todo mundo falava assim, você acha que alguém vai bater lá na sua porta e vai encontrar você? Eu falei, eu não acho, eu tenho certeza. E o dia que o pastor Josué Gonçalves falou assim, sabe você que está aí desanimado, você que está aí acha que
que ninguém te vê, eu quero te falar que você está escondida. E você, porque ninguém te vê, sabe por que ninguém te vê? Porque você está dentro do coração de Deus. E o homem, para te encontrar, ele tem que entrar dentro do coração de Deus. Gente, aquilo para mim foi um refrigério, porque eu falava, eu já sei, por que ninguém me olha? Por que ninguém olha para mim, né? Nossa, porque, então é isso, é porque ele não está ainda dentro do coração de Deus. E eu comecei a orar, Senhor, envia esse rapaz, esse homem, esse marido que eu preciso, para estar dentro do coração de Deus. E eu comecei a orar de forma diferente e comecei a ter fé, a acreditar e falar, Deus, o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito na minha vida. E eu buscava o Senhor, servi o Senhor, meu prazer sempre foi buscar o Senhor. 35 anos que eu sirvo Jesus, apaixonada mais do que nunca por Ele, porque Ele é tudo para mim. E eu quero te falar que um dia eu fui encontrada, servindo o Senhor. A Bíblia diz que as casadas cuidam das coisas do marido, da casa, mas as solteiras cuidam das coisas do Senhor. E eu encontrei, né? Eu fui encontrada servindo o Senhor. Eu estava servindo o Senhor no SILC, no Seminário de Intensivo, e ali começou algo que o Senhor foi fazendo. E o dia que eu vi o meu esposo, que ele veio a primeira vez em Goiânia para fazer um trabalho, o Senhor abriu a minha visão e eu vi ele dentro do coração de Deus. E naquele dia que eu vi ele dentro do coração de Deus, ele tá ali. Né, meu bem? Na madrugada de uma vigília, o Senhor me abriu a visão e eu vi o meu marido dentro do coração de Deus. E eu não falei nada, mas eu falei, meu Deus, esse homem, eu nunca tinha visto ele com esses olhos. E no outro dia ele me pediu em casamento e no outro dia eu aceitei. E aí ele foi na casa da minha mãe me pedir em casamento. Ele foi buscar minhas filhas, a gente foi almoçar juntos para pedir a minha mãe em casamento. E a minha filha mais nova, ela que foi conferir o checklist. E ele falava, mas você é isso, mas você... E aí ela lembrava de coisa que eu não lembrava. Mas o Senhor sempre, Ele surpreende a gente, Ele dá muito mais, além, abundantemente do que pedimos ou pensamos. E o Senhor é fiel. E eu tô aqui para te contar isso. Se aconteceu com a minha vida, se aconteceu comigo isso, pode acontecer com você. Então, eu sei que tem tantas mulheres que estão solteiras, feridas, destruídas, que desistiram de um novo relacionamento, que desistiram de ser feliz, que acham que não é mais para elas. Eu tenho visto com os meus olhos, e nós temos celebrado casamento de pessoas de 50, de 60, de 70 anos, e o Senhor trazendo vigor, e o Senhor trazendo cura, e o Senhor trazendo uma graça sobrenatural, e isso não é impossível para você. Não é impossível para você. E eu quero te falar mais. Deus, Ele é poderoso para restaurar tudo aquilo que está destruído. Ele é especialista nas causas impossíveis. Ele é especialista para mudar a sua história. Então é para você que está destruída emocionalmente, ferida. Às vezes, né? Ontem eu respondi umas caixinhas de mensagem, de perguntas, e tinha uma moça que falou assim, mas será que eu vou arrumar alguém? Eu tenho filho, eu sou mãe solteira. E eu falei, creia, porque o meu esposo é o pai maravilhoso, que as minhas filhas hoje, se você olhar nos meus stories, você vai ver algo que elas colocaram do Dia dos Pais. Tem uma que fala que esperou 21 anos por ele. Tem outra que fala, meu Deus, você é tudo que a gente precisava. Então, assim, uma cura de uma paternidade impossível aos olhos humanos, mas para Deus nada é impossível, eu quero falar para você. Então, Deus é poderoso para mudar toda a sua história, toda a sua vida. E eu quero te falar uma coisa, pensando em tudo isso que eu vivi, tudo isso que eu passei, toda a vida, eu sei o que é ver uma mulher sofrer, eu me identifico com ela debaixo de uma opressão, debaixo de um caos, frustrada, sem dinheiro, quebrada, com filho, sem recurso, eu sei o que é isso. Tinha dia que eu não tinha dinheiro do pão, tinha dia que eu não tinha dinheiro da verdura, né? Eu morei num cafofo 10 anos da minha vida e tem um monte de gente aqui que sabe onde eu morei. Mas eu nunca deixei ser abatida. Eu nunca achei que Deus me abandonou. Eu sabia, porque eu sabia que aquela leve e momentânea tribulação estava gerando um eterno peso de glória. Eu sabia que Deus era poderoso para mudar toda a minha vida e a minha história num piscar de olhos. Essa era a minha fé. Eu sempre criei dessa forma. E por isso, depois de muitos anos, né, eu vou fazer 3 anos de casada agora.
tô com 51 anos, casei com 48 anos, um casamento lindo, maravilhoso, de milagres, de milagres. A gente estava sem dinheiro, sem um centavo para o casamento, mas Deus supriu tudo, 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 tudo. Ele foi detalhista em tudo. Ele, olha, só para você ter uma ideia, o espaço que eu escolhi custava 26 mil o aluguel. Deus fez um milagre, a mulher fez por 6 mil. E eu chorei tanto que eu quase desidratei, né? Por quê? Porque o Senhor falava para mim, contempla, é só o começo. E eu tenho vivido algo que eu nunca vivi e nunca imaginei que fosse tão intenso. De um amor, de uma cumplicidade, de uma amizade, de um companheirismo, de algo que não é da terra. Não é um prazer da terra, não é um sexo da terra. Não, é muito além, é muito além. É uma plenitude, é um completar. Entende que quando nós resolvemos nos posicionar como mulher, o Senhor é poderoso para mudar totalmente a nossa história. Mas começa de dentro. Não começa de fora, começa de dentro, das nossas decisões. Então, eu era a improvável. Eu sempre me identifiquei como a improvável, em tudo, em tudo. Mas Deus sempre guardou meu coração. Ele sempre colocou algo de excelência dentro de mim, independente do momento que eu estava passando. Sem nada, eu continuo adorando, agradecendo Deus. Passando, assim, da banda estreita, né? A gente fala que da banda estreita quer dizer muito apertado. E foi pensando nisso que eu falei, eu não posso mais negligenciar e ficar calada, porque eu sei que tem muita gente morrendo, precisando ouvir isso, precisando ser transformada, precisando de uma fé inabalável, precisando ser curada, sarada. Então é algo assim que eu sei que hoje, quando eu estava tomando banho, o Senhor falou comigo, hoje é um divisor de águas na sua vida. Porque eu esperei 3 anos para falar, praticamente. 3 anos, vai fazer 3 anos agora que eu casei. Mas foi só agora que o Senhor liberou isso na minha vida. E como eu te falei, nós estamos vivendo ainda processos, né? A gente vive processo. Então, falar para mim ainda, eu consegui falar de toda a história, ainda há um choro, mas de alegria, de saber que o Senhor me tirou da morte. Ele me levantou do caos, ele me levantou, eu me via num lamaçal. Sabe um lamaçal, daquela lama preta, grudenta? Eu estava naquele lugar. A impressão é que eu não tinha saído. Mas Deus, o Senhor, aquele que pode todas as coisas, ele foi lá, me pegou pelos cabelos e falou, filha, eu não tenho esse lugar para você. E restaurou minha sorte. Restaurou. E eu tô com pessoas que vivem uma parte, né? Deus deve estar aqui, ele conhece um pouquinho da minha história. Eu tenho pessoas que começaram o processo no começo, no meio e fim, mas sabem um pouco do meu testemunho. Eu sei que Deus é poderoso para transformar, mas eu não posso ficar com isso só para mim. Eu preciso compartilhar e eu quero, de verdade, dar o meu melhor, sabe? Para que você saia desse lugar, para que você entenda que Deus é poderoso para renovar a sua vida, para transformar a sua vida, para te dar uma vida nova, para restaurar e também para te surpreender. Deus é um Deus que nos surpreende. Se tem um texto que o Senhor ministra no meu coração, é Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, segundo aquilo que eu creio, segundo aquilo que eu acredito, segundo aquilo que eu tenho fé para receber. Eu vou receber. Então Deus é poderoso, então não desista de você, não joga a toalha no chão, não, Deus quer curar você, Deus quer te libertar, Deus quer te transformar, Deus quer curar você, fazer você inteira, pronta, para não mais atrair, eu falo com os garranchos beira de rio, pessoas que não é para você. Que você não se envolva mais com pessoas só pelas suas carências, só pela sua solidão, só pelo seu desespero, só para se sentir amada. Não, Deus não tem isso para você. Deus não tem migalhas para você ser a outra, para você ficar como outra. Não, Deus não tem isso para você. Deus tem o melhor para você, Deus tem algo de excelência para você. Mas você precisa crer nisso. E nós estamos aqui para te ajudar você a ter fé. Porque eu entendi algo e aprendi algo na minha vida. Aonde a sua fé não alcança, a obediência te leva. Então, se você obedecer, se a gente puder te ajudar e você obedecer, se você praticar, você vai chegar nesse lugar de fé. E isso mudou a minha vida. E eu tenho certeza que vai mudar a sua. Amém?
Ai, é isso, gente. Aí vai sair o livro, aí vocês vão ver detalhes. Tenho certeza que vocês vão ver detalhes e eu tenho certeza que esse livro também é para transformar vidas. Não é para nada a mais do que isso. Eu quero que pessoas sejam restauradas, curadas, livres, e vou te falar, em todas as áreas. Porque teve uma área que foi sendo transformada na minha vida, emoção. Depois foi familiar, depois foi financeira. Deus não é um Deus de pedacinho. Tinha muita gente que falava assim, Eliane, você não vai casar nunca. Eu falei, querida, eu não recebo essa palavra. Tinha gente que falava assim, você está achando o quê? Que Deus vai te abençoar em tudo? Eu falei, não, eu não acho, eu tenho certeza. Porque Deus não é um Deus de migalha, de pedacinho. Ele te abençoa numa área, outra não. E eu quero te falar mais, você não vai ser julgada pelas pessoas, porque você começou de novo. Porque Deus é um Deus de recomeço. E só Ele conhece a sua dor, a sua história, o que você precisa. Eu queria deixar isso com você. Um beijo grande no coração de vocês. Um beijo grande. Amo vocês. Eu acho que eu nasci para esse tempo. Eu tô assim, me derramando de tanta alegria de poder compartilhar com vocês. Amo vocês. Um beijo. Graça e paz. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Beijo no coração.